Eles são fiéis, amorosos e muito apegados aos donos. Enquanto muita gente cuida deles com muito amor, outros maltratam e até abandonam. Mas se você quer ter um bichinho em casa hoje, tem muitas oportunidades. E para falar sobre adoção de animais, convidamos hoje para o Análise Direta Erasmo de Oliveira. Ele é protetor de animais e vai dar muitas dicas aqui para você que quer, também pode adotar um bichinho de estimação. Erasmo, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Essa é uma oportunidade boa para a gente mostrar amor pelos bichos, né? Divulgar isso para todo mundo, sentir amor por eles, assim como eles sentem por nós, né? Com certeza. E quem está aqui também com a gente é o Antônio. Aí, ó, dá é o gatinho do Erasmo. O Antônio está na TV também, muito bonitinho, tem olhos incríveis o Antônio. Muito bom. Faz quanto tempo que você está com ele? 1 ano, mais ou menos. E o interessante é que ele que adotou a gente, né? Ele Como veio é que foi atrás, essa história? Conta pra nós. Ele me viu na rua, veio atrás e adotou a minha casa, não quis sair mais, né? Então ele viaja com a gente leva ele para cá, leva para lá, ele está sempre lá, não vai embora mais, então ele escolheu ficar em casa, né? Interessante é isso. Que muitas vezes a gente pensa que é a gente que adota, mas não é. Inclusive no site, eu coloco isso logo em cima, a frase, né? Leve um anjo para casa, seja adotado por um animal, né? Porque eles é que vêm trazer bastante ensinamento para a gente, ajuda muito, né? Como é que surgiu a sua paixão pelos bichos? Olha, eu acho que como todo mundo que gosta de animais, acho que é desde pequeno, né? Eu tinha um plano de vida quando eu era pequeno, eu gostaria de comprar uma fazenda e levar um monte de bicho para lá para ficar cuidando, para não deixar na rua. E o detalhe era o seguinte, o meu pai já na década de 70, isso é até uma história interessante, porque meu pai foi fundador do bairro, né? E a gente mora ali perto do aeroporto de Congonhas, numa época que a gente tinha rua de terra, beber água de poço, poste de madeira, não tinha luz na rua, né? E os animais eram soltos, era mais ou menos a região de zona rural de Santo Amaro ali, né? Então o que ele fazia? Todo dia ele fazia um caldeirão de angu, né? de um fubá com carne, e deixava à disposição dos bichos da rua. Então, quer dizer, foi juntando não sei quantos, 400 cachorros lá, não sei quantos, 400? Né? Eu não sei, não fiz a conta, né? Mas era mais ou menos liberado. Quem quisesse podia comer, podia ficar por ali, então a gente tinha os animais soltos na rua, né? É interessante isso, era uma vida muito mais legal, a gente vivia uma vida de roça em São Paulo, né? Você só tem gatos? Atualmente sim. Quantos são? Com esse aqui são 4. 4 gatos na sua casa? Isso, porque a minha casa é pequenininha, então o que eu resolvi fazer? Eu comecei a ajudar várias ONGs, então, por exemplo, protetores, pessoas que têm muito mais animais em casa, então eu não posso adotar mais do que 4, por exemplo, mas eu adotei ONGs inteiras, né? Então eu procuro ajudar o pessoal a divulgar quem tem um animal para ser adotado, vou fazer voluntariado, recolho donativo, por exemplo, papelão, porque muitas vezes para você sabe o que você faz com um pote de 10 litros de água, né, daquele antigo, que o pessoal nem está usando mais. A gente corta na metade e serve para o cachorro comer dentro. Então muitas vezes eu peço nas lojas, né, o pessoal já não está nem em uso mais, eu levo para casa, corto e vou doar para alguma ONG e sai com o carro cheio, né? Então, as atitudes que a gente pode tomar, não necessariamente só adotando, a gente pode apoiar alguém que adota também, né? Perfeito, é isso que eu ia falar, porque muita gente tem receio do trabalho que dá um bichinho de estimação, né? Porque faz sujeira, você tem que limpar, tem que dar vacina, tem que cuidar dele mesmo, porque não adianta ter um em casa. É a posse responsável, né? Você tem que ser responsável por ele, isso é um gasto sim, né? Mas eu te garanto que tem marido que dá muito mais trabalho do que um gato desse. Mas é isso que eu ia falar, quem então, de repente tem esse receio, não quer ter um bichinho em casa, ou porque fica muito tempo fora, também hoje em dia com essa vida corrida, pode apoiar ONGs ou pessoas que adotam animais. Isso, existem muitas maneiras, né? Por exemplo, o ideal, se você mora num apartamento, por exemplo, se você colocar tela nas janelas, você pode ter 2 gatinhos em casa, um faz companhia para o outro, você pode trabalhar o dia todo, você chega em casa, um está brincando com o outro, eles realmente chegam, eles passam o dia inteiro brincando com uma bolinha de papel, por exemplo. Eu não tenho gato em casa, eu tenho um cachorro. Como é que é ter gato em casa? Olha, a despesa que dá para ter 4 gatos, eu gasto R$100 por mês. Um brinca com o outro, eles almoçando, por exemplo, a parte da tarde eles dormem a parte da tarde inteirinha. Então, quer dizer, eles pegam, por exemplo, você comprou um carro novo. Aí todo mundo falou, olha, a Denise está de carro novo, agora você é amigo dela. Sabe o que o gato quer? A nota fiscal do carro. Para ele embolar e brincar, sabe, para arranhar o banco. Então, tá, vai passear, vai ser o dono do estúdio. Vai. Então, o detalhe é o seguinte, eles se divertem com um pedaço de barbante. Então, se você, por exemplo, você morar numa casa pequena, como o caso da minha, você deixar 2 gatos ali, eles tendo água, comida e o banheirinho deles, eles não bagunçam a casa, eles brincam
E aí a hora que você chega, eles já descansaram a tarde inteira, vão brincar com você um pouco, daqui a pouco está todo mundo dormindo também, então não tem aquela, sei lá, um medo que o pessoal tem, mas o gato vai destruir minha casa, vai fazer, vai acontecer, não tem aquele mito todo, eu não consigo entender por onde que as pessoas começaram a pensar assim, né? Que eu tenho esses 4 em casa, eles brincam lá numa boa, agitam, mas dormem depois, não cria muito problema não, viu? Tem muita gente que diz que gato é mais independente, às vezes pode Justo. sair de casa, no caso do apartamento não, mas quem mora em casa, o gato pode sair, passar um tempo fora, depois voltar, mas dá para mantê-lo em casa também. Sabe o que é interessante? Colocar tela nas janelas e você manter uma vigilância para ele não sair por alguma frestinha, alguma coisa, porque eles descobrem um jeito, né? Então, por exemplo, sempre uma coleira com o telefone do dono, e você colocando tela na janela, evitar de ter, por exemplo, violeta. Não sei se você sabe, mas aquele pozinho da violeta, eu já vi casos de gato que lambeu aquele pozinho e fica com uma paralisia na boca. Chocolate eles não podem comer de jeito nenhum. Cebola e alho, por exemplo, às vezes se você dá um pedacinho de um bife, você está comendo, está pedindo para você dá, ele está temperado, ele não faz bem para o gato também. Então, cuidadozinhos, assim, coisas pequenas, né? E você vai ter o bicho por 15 anos a gente fazendo companhia, então não é assim tão complicado, né? E você falou, por exemplo, da independência do gato. De fato, você deixando uma caixinha de areia para ele sentir vontade, ele vai lá no banheiro, cobre direitinho e depois você limpa a cada 2, 3 dias ali, tá perfeito, não dá tanto trabalho assim, né? Tá. Agora, você criou a LibraPai, que é a liderança brasileira dos protetores de animais independentes. Isso. Quero saber o que faz essa LibraPai. Na verdade, é uma corrente de pensamento. Porque funciona assim, por exemplo, se você recolhe um animal da rua, e você vai recolhendo 2, 3, você tem, sei lá, 5 animais em casa. Aí você fica pensando que você é a única pessoa que faz isso no mundo. Você não tem um sentimento de grupo. Então, por exemplo, o que eu fiz no meu site? Conforme o pessoal entra lá, do lado direito da tela, tem uma lista de aproximadamente, acho que umas 400 ONGs, de 25 países, inclusive do Brasil inteiro. Justamente para quê? Para você descobrir que, além de ONGs, que seria a organização, realmente uma coisa com contrato social, com registro, tudo, existem voluntários, que são os protetores de animais independentes, né? Gente espalhada pelo mundo inteiro. Então, por exemplo, para dar um sentimento de grupo, essa liderança brasileira é justamente por isso. Para você, Denise, se sentir parte de um grupo grande. Aí o que acontece? Se você compra, sei lá, R$200 de ração por mês, você pensa que você representa R$200. Só que tem uma coisa, o mercado de pet no Brasil, isso é um dado oficial da Anfalpet, você tem, por exemplo, o mercado atualmente é 11 bilhões de reais por ano, e crescendo sempre. Então você imagina a pressão política, a pressão econômica que você pode exercer pensando em grupo. Justamente a LibraPai, ela tenta fazer com que você veja que tem mais pessoas além de você fazendo a mesma coisa. E a partir do momento que você se junta, um exemplo legal, essa semana passada, por exemplo, nós conseguimos daqui de São Paulo, olha só, a profundidade da coisa. Eu, em casa, do computador, eu mandei e-mail para um monte de gente, agitei gente no Brasil inteiro, todo mundo repassando, nós conseguimos aprovar em Curitiba uma lei por unanimidade para proteção animal na cidade. Então, quer dizer, o próprio vereador de lá entrou em contato, agradeceu, falou, olha, que bom que vocês fizeram esse movimento. E aí, logo em seguida, no mesmo dia, me veio uma denúncia de Aracaju, que lá, por exemplo, está tendo um problema com a carrocinha de lá, que o pessoal simplesmente, em vez de fazer alguma coisa de bom pelos bichos, estão simplesmente assassinando. Então, quer dizer, a gente vai apurar essa denúncia, ver se é isso mesmo. Então, eu publiquei os e-mails das autoridades de Aracaju, e quem sabe, dentro de pouco tempo, a gente consegue mudar a postura da cidade. Então, você vê, através desse movimento daqui de São Paulo, nós temos pessoas trabalhando no Rio Grande do Sul, no Paraná, muita gente. Tem esse pessoal lá de Aracaju, tem vários estados que eu estou conseguindo coordenar ações, que é a história da ecologia, né? Você pensar globalmente e agir localmente. E o interessante é o seguinte, até aquela pergunta que você me fez, como que eu comecei a cuidar de bicho, né? O detalhe é um só, em 89, eu escrevi um livro sobre reciclagem, que na época não era nem moda, ninguém sabia o que era. Então, esse livro teve uma repercussão tão grande que eu fui chamado pela Stanford University, lá da Califórnia, para ser representante deles do Dia da Terra aqui no Brasil. Então, para você ter uma ideia, eu procurei o Palácio do Governo, eu não tinha um grupo ecológico, para variar era eu e na época uma máquina de escrever, não era nem um computador, né? Então eu fiquei pensando, como que eu vou divulgar isso? Aí eu procurei o Palácio do Governo, nós conseguimos incluir nos meses de janeiro, fevereiro e março de 1990, uma mensagem simples, em conta de água, de eletricidade, nos extratos então da nossa caixa do Banespa, que eram bancos oficiais na época, né? E da Companhia de Gás.
É uma frase simples, assim, 22 de abril, Dia da Terra, plante uma árvore e defenda a ecologia. Essa frase simples atingiu literalmente 31 milhões de habitantes do estado de São Paulo. E inclusive foi elogiado pela Stanford, que foi a única iniciativa no mundo que não investiu um tostão, não tinha um centavo investido, e atingiu 31 milhões de pessoas, né? Então o interessante é isso, essa rede invisível. Nós conseguimos eleger ou derrubar um presidente só com quem gosta de bicho no Brasil. Basta ter união, né? Você falou da carrocinha. O que faz a carrocinha de verdade? Aí é que tá. Antigamente, pelo menos na minha época, o pessoal recolhia os cachorros e levava e exterminava simplesmente. Depois de uns 2 ou 3 dias, se o dono não aparecesse, era exterminado. Então tem uma câmara lá de descompressão, é até uma coisa meio absurda, mas explodiam os bichos. Sabe, uma pressão muito forte, depois solta essa pressão e eles explodem. Quer dizer, bonito isso, né? Uma grande atitude para um governo. Você observa bem, assim como 100 e poucos anos atrás, considerava o negro como um ser sem alma. Então é bom escravizar. Hoje a gente tem consciência que é errado isso. E o animal também foi considerado um ser sem alma. Então, quer dizer, acho que no século XXI, nós estamos chegando numa conclusão de que toda a criação de Deus merece respeito. É um ser vivo. Então, o que acontece? A carrocinha de hoje, entre aspas, é o CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses. As prefeituras deveriam recolher esses animais, dar um tratamento e uma adoção, fazer uma campanha. Só que tem o seguinte, como nada no Brasil é feito exatamente conforme a lei, nós temos uma lei de 1934 de Getúlio Vargas que diz que o Estado tutela os animais. Só que na prática não acontece, então por isso é entre os protetores. Então, na verdade, o que acontece? A maioria do que você vê são campos de concentração, o CC do Z, né? CCZ, o campo de concentração de zoonose. Então, no dia de hoje, nós temos no Brasil o que tinha em Auschwitz, sabe? Umas coisas assim a gente aceita. Então, quer dizer, o Hitler fazia e hoje se faz também. E na sua luta, então, também está o Centro de Controle de Zoonoses? Também. Sabe por quê? Você veja uma coisa, o Brasil ele é avançadíssimo em questão de lei. A Europa, por exemplo, ela não tem uma lei tão eficiente quanto a nossa. Então nós temos a lei 9605 de 98, que protege o animal doméstico. Por exemplo, na Europa, você só tem o abate humanitário, por exemplo. Então a legislação da Comunidade Europeia, ela se preocupa em você matar bem um bicho. Para você comer um bicho, você matar ele humanitariamente. E no Brasil a gente pensa em mantê-lo vivo. Então você veja só uma coisa, se a gente consegue união entre os protetores, nós vamos conseguir fazer valer essa lei, que a prefeitura, o Estado, todo ele tutela os animais. Então, se você defende só uma espécie, só uma forma de vida, essa forma de vida ela vai proliferar de uma tal maneira que ela vai atrapalhar as outras. Então, quem protege vida tem que proteger todas. Árvore, peixe, planta, sabe? Rio, cachorro, gato. Então, você tem que proteger tudo que é ecossistema, né? Senão uma se desenvolve demais e acaba matando as outras, né? Tá. Você é protetor de animais, isso também envolve outros animais além de gatos, é isso? Sim, principalmente, o meu foco atual é o seguinte, é fazer com que termine a matança de cachorro e gato. Tá. Porque aí o detalhe é o seguinte, se você começar a ampliar muito, existem correntes de pessoas que não comem, só comem vegetais, por exemplo. Então, ótimo, é uma coisa boa. Eu gostaria de um dia também chegar a essa evolução. Só que existem pessoas que acham que você, por usar um sapato de couro, você também é antiecológica. Então, se você for radicalizar, eu preferi partir para esse foco, parar de ver cenas de gente matando cachorro e gato na rua como se fosse uma coisa normal. Sabe por quê? Você começa matando uma forma de vida, daqui a pouco você está matando seres humanos também. Então, se você for fazer isso, é uma pesquisa inclusive do FBI, que você tem estatisticamente pessoas que estão presas hoje por assassinato violento, serial killer, ele começou matando bicho na infância. Então você vê que dado interessante, parte para a segurança pública, parte para a saúde pública, porque você tem um animal solto na rua, por exemplo, você imagina um cachorro atravessar a Via Dutra. Você causa um engavetamento, você mata milhares de pessoas ali, se toma um caminhão com produto químico, um cachorro provoca uma tragédia. Então, pensando em termos de vida de uma maneira geral, se a gente começar principalmente por cachorro e gato, já estamos fazendo uma coisa muito boa. Tomara que evolua, né? Com certeza. No próximo bloco, então, a gente continua falando sobre a adoção de animais. Hoje eu converso com Erasmo de Oliveira, ele é protetor de animais. A gente volta já já, não saia daí.